Shalom, shalom, boa noite. Vamos orar juntos? Te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas. Tem muita gente precisando de oração neste momento. E deixa o seu like também. O nosso tema, a sabedoria de Deus ilumina o seu caminho. Eu vejo as pessoas pedirem muito mais bênção do que sabedoria. No entanto, a sabedoria é uma arma de guerra. Leia Provérbios, capítulo 2 comigo, neste momento, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Tem algo que tem sido pouco pedido, como eu disse, sabedoria. As pessoas pedem riquezas, poder, todo tipo de bênção, mas não pede sabedoria. Quando você pede sabedoria, você agrada tanto o coração de Deus que Deus dá as outras coisas. Você lembra do pedido de Salomão quando ele estava bem com Deus? Ele, um jovem inexperiente, e ele orou e ele pediu. O Senhor disse para ele: você pode pedir o que você quiser. E ele poderia ter pedido tanta coisa, fama, poder, riqueza, mas ele pediu sabedoria para governar o povo. Foi um pedido que agradou tanto a Deus, que Deus falou: eu vou te dar sabedoria e vou te dar até o que você não pediu. Precisamos dessa sabedoria diariamente. Veja que são 3 coisas aqui: o Senhor dá sabedoria, conhecimento e inteligência. Conhecimento é uma informação adquirida. Deus te dá, aqui de Gênesis a Apocalipse, são informações que nós temos. Mas não adianta nada a informação se Ele não nos der sabedoria. Sabedoria é saber aplicar a informação que recebemos. E a inteligência é a capacidade para entendermos os recados de Deus. E também para olhar não para o problema. A inteligência te dá a capacidade para você olhar para a solução. Será que você está desesperado justamente por isso? Você está olhando só para o problema? Eu tenho alguns exemplos para te dar de pessoas que usaram sabedoria. A primeira delas, com certeza, José. José, ele ficou com medo na cisterna, sem água. José do Egito. Ele ficou com medo. Está escrito que ele gritou, se desesperou, se sentiu triste, frustrado. Mas ele não permitiu que isso permanecesse na sua vida. Ele olhou ao seu redor e viu as oportunidades que Deus estava dando. Ele viu oportunidade na casa de Potifar, ele viu oportunidade na prisão. E no momento dele poder interpretar o sonho, ele viu a oportunidade para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Porque quando nós temos justamente a sabedoria que vem de Deus, eu repito para você, você não fica focado no problema, você foca na solução. Também uma outra pessoa, agora uma mulher, para a gente contrabalancear, não falar só de homens, Esther. Esther tinha muitos problemas, ela era órfã, ela era estrangeira, a nação estava correndo risco de vida, ela também estava correndo risco, era um genocídio que estava com data marcada para acontecer. Mas o seu tio, algumas traduções falam que Mardoqueu era primo, outros tios, não importa se era primo ou tio. Então Mardoqueu falou para ela: é a tua oportunidade. Ela agarrou essa oportunidade. Ela poderia, como eu disse, ficar olhando para o problema, mas ela olhou para a oportunidade e ela usou desta oportunidade. Ela orou, ela teve ousadia, ela chegou diante do rei, mas ela não chegou de qualquer forma. Ela planejou um banquete em 2 etapas e assim ela confundiu o inimigo, porque a sabedoria que vem do alto, que Deus te concede, ela vai confundir o seu inimigo, que pensa que você é uma presa acuada, desesperado, mas você vai mostrar que você é filho do Deus vivo, você tem sabedoria. E por isso eu peço que Deus abra a sua mente agora, que Ele mostre a oportunidade que você tem dentro desse problema que você está vivendo. A última pessoa que eu quero falar para você foi um homem anônimo.
ele tinha em Marcos capítulo 9, nós temos o registro deste homem. Ele é um pai desesperado. Se eu pudesse dar um subtítulo, eu diria o pai desesperado. Ele tinha um filho que ficava possesso e este filho, ele tinha ataques e no momento da possessão, os demônios o lançavam ora na água, ora no fogo e ele disse, o meu filho vai morrer. Todas as vezes ele foi e salvou o filho, tanto da água quanto do fogo. Mas ele estava no limite da sua força física. Então ele usou de sabedoria. Ele ouviu que Jesus era poderoso, que Jesus tinha solução. Ao invés de ficar em casa reclamando, eu não tenho acesso a Jesus, ninguém me ajuda com nada, ele teve sabedoria para entender que há momentos que você precisa se afastar do problema e se aproximar de Jesus. Quando eu me afasto do problema, como eu me afasto do problema? Orando. No momento em que você ora, você está se afastando do problema. Como? Você está entregando o problema para Deus e você está pedindo capacidade para enfrentar e para resolver este problema. Aquilo que você não pode fazer, o impossível, cabe a Deus. Mas o que é possível, Ele vai te dar inteligência, sabedoria, Ele vai te dar toda essa chave. É uma chave incrível ao conhecimento, o entendimento, a sabedoria. E assim nós vimos que aquele pai com a sabedoria é, não posso fazer nada, então eu vou me aproximar de Jesus. E ele pediu. E a sabedoria foi não desistir. Você sabia que sabedoria é não desistir? Os desistentes é porque eles simplesmente abandonaram na primeira dificuldade. O persistente é aquele que quando todos desistiram, ele permanece. Esse pai, ele foi até os discípulos e pediu ajuda. Os discípulos não conseguiram. Ele poderia ir embora frustrado, mas ele teve sabedoria suficiente para esperar Jesus descer do monte. E quando Jesus desceu do monte, ele fez o pedido para Jesus. Jesus atendeu o seu pedido. O seu filho foi liberto, foi curado. E aquele homem se afastou da presença de Jesus com a promessa nas mãos. Agora ele levava um filho totalmente restaurado pelas mãos e ele tinha paz. Todo tipo de problema nós enfrentamos com sabedoria. Veja a sabedoria de Davi. Davi, quando todo mundo estava acuado, só ouvindo Golias, ele entendeu que sabedoria não era ficar ouvindo Golias. Sabedoria era falar no nome do Senhor dos Exércitos. Sabedoria era enfrentar o problema e não ficar acuado, pressionado pelo problema. Será que você está se sentindo acuado, pressionado? Aí você pode estar me dizendo, é porque você não conhece o meu problema. E você está dizendo que porque eu não conheço o teu problema é o pior de todos. Para mim, pode ser o pior de todos, mas para Deus, eu não estou falando para você se aproximar de mim, eu estou falando para você se aproximar de Deus. É Ele quem tem a solução, é Ele que vai te dar, Ele vai te mostrar o caminho para você percorrer. O primeiro caminho é orar, o segundo é confiar. E o terceiro é receber orientação de Deus para o problema que você está vivendo. Talvez Ele diga para você que está vivendo um problema familiar, que você tem que parar de falar com o teu cônjuge e só orar, porque Ele vai fazer todas as coisas. Isso é sabedoria. Saber se calar, não ir se levar pelo impulso de ficar reclamando, de ficar agredindo, é sabedoria. A sabedoria é você poupar força. A sabedoria é você descansar na fé. Por isso, neste momento, seja sábio. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos orar juntos. Todos nós vamos orar. E tenha certeza, Deus vai abrir a sua mente, vai conceder sabedoria e entendimento. E Ele vai tocar no problema que você está vivendo. À noite é um momento que a gente se desespera. Você pode estar desesperado, mas Deus acalma o teu coração agora. Na oração, você vai receber a paz que excede todo entendimento. Senhor, Deus poderoso,
Deus grandioso, Deus da sabedoria. Nós clamamos nesta noite sabedoria, entendimento, discernimento, inteligência. Senhor, abre a mente de cada pessoa aqui. Senhor, traz à luz a solução, que eles possam enxergar pela fé a solução, que eles possam ter esperança, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor ouve a oração dos teus filhos que clamam a Ti. O Senhor ouve o choro, o Senhor ouve o gemido. Apresento a Ti todas essas impossibilidades e clamo, Senhor, toca, Senhor, em cada um destes problemas e que esses problemas se transformem em testemunho para a honra e glória do Teu nome. Confiamos em Ti e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te conceda muita sabedoria, muita paz, muita alegria e saiba, para Deus nada é impossível. Quero te convidar a compartilhar essa oração com muitos e também a vir conhecer. Na área de membros tem muitos cursos que vão te ajudar a conhecer a palavra, a cuidar do seu coração, porque tem restauração emocional e tantos assuntos para te ajudar. Deus te abençoe. Até amanhã pela manhã, nosso devocional.